Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo e em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferta. Por esse motivo, Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim. Por que estás furioso, Caim? Por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procedesses bem, não é certo que serias aceito? Entretanto, se assim não fizeres, ou seja, se não procederes bem, sabe que o pecado espreita, abate, está à sua porta e deseja destruir você. Cabe a ti vencê-lo. Cabe a ti vencê-lo. Vamos orar? Espírito de Deus, traz lucidez às Escrituras. Sim, queremos ter o zelo das Escrituras, mas a paixão e a revelação do Espírito nos dá esse coração equilibrado essa noite. E eu peço que o Senhor multiplique os 5 pães e 2 peixes que eu tenho, para todos que possam ser alimentados pela Tua Palavra e limpos por ela, em nome de Jesus. Amém? A primeira coisa que eu aprendo é que passou o tempo, Caim ofertou algo e Abel ofertou da sua primícia. A diferença de um de outro aqui não diz que a oferta de Caim era ruim. Importante. Caim deu uma oferta ruim. Não está dizendo, sim ou não? Não está dizendo que foi ruim. Só está dizendo que depois de um tempo, passou um tempo, Caim deu uma oferta. E Abel, da sua primícia, ofertou. Eu aprendo aqui primeiro que o que agrada a Deus é quando nós o priorizamos. E aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Quando nós priorizamos Deus. Abel primiciou. Quando ele primiciou, ele fez o quê? Primeiro na minha vida é o Senhor. Ele tem primazia na minha vida. Abel passou um tempo, ele colheu, usufruiu de alguma coisa, depois ele foi lá, tem o do Senhor. Então, quando nós colocamos Deus como primazia, nós encontramos um lugar que agrada o coração de Deus. E depois, o texto diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Preste atenção, Deus se agradou de Abel primeiro, depois da oferta de Abel. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que antes de receber a nossa oferta, Ele recebe a gente primeiro. Antes de Ele receber a nossa atitude, Ele recebe o nosso coração. O coração vem antes da mão. O que sou vem antes do que faço. Então a gente pode tentar agradar a Deus com as nossas ações, mas o que vem primeiro diante de Deus não são as nossas ações, mas o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que Ele pesa as nossas motivações. Interessante que a gente pode ser bom, ter bondade, sem ter benignidade. Qual a diferença de bondade e benignidade, que são fruto do Espírito, que estão no fruto do Espírito? Bondade é uma atitude, benignidade é um sentimento, é um movimento. Você pode pegar um copo d'água desse aqui e vir trazer aqui para mim. Isso é um ato de bondade. Ok? Você pode pegar uma cesta básica, sair daqui, passar no mercado, comprar e levar na casa de alguém. Isso é um ato de bondade. Mas só Deus sabe se você é benigno. Porque esse copo d'água pode ser simplesmente para me impressionar e para de alguma forma chamar a atenção. E essa cesta básica pode ser consciência de culpa e você não está fazendo com a motivação correta. Você teve um ato de bondade, mas não foi benigno. Você teve um ato de bondade, mas o coração com a motivação errada. Por isso que de boas intenções, onde é que está escrito na Bíblia, não está? Em 2 Heresias, capítulo 4. Está escrito em lugar nenhum que de boa intenção o inferno está cheio. É o contrário, na minha opinião. De boa intenção, o céu está cheio. Sabe o que o inferno está cheio? De boas ações com más intenções. Porque eu posso fazer uma ação boa com a intenção errada. E Deus conhece a minha motivação. Deus se agradou primeiro de Abel.
Deus se desagradou primeiro de Caim, depois da sua oferenda. O texto diz que primeiro de Abel, primeiro de Caim, depois do que eles fizeram. O coração, e Deus conhecia o coração de Caim. Ainda que ele deu uma oferta boa, ele falou: Caim, seu semblante caiu, Caim, porque eu não me agradei, você não priorizou, e seu semblante caiu. E ele começa a trabalhar no coração de Caim, algo que a gente vai entender aqui. E olha o que ele diz: se procedestes bem, não serias aceito. Olha que interessante. Caim ficou triste porque a oferta de Abel foi aceita. Presta atenção. A prova disso é que ele matou depois seu irmão. Então presta atenção. Ele ficou triste porque a oferta de Abel foi aceita. Sabe qual é o nosso problema? Nós não procedemos bem. E não procedendo bem, nós comparamos. E comparação gera sentimentos malignos. Toda comparação gera competição. E competição gera sentimento maligno. Eu não procedo bem e fico olhando para o outro que está procedendo bem. Eu me comparo. Quando eu me comparo, eu entro em competição. Quando eu entro em competição, sentimentos malignos entram no meu coração. Abel fez a parte dele, procedeu bem, não entrou em competição. Caim deveria fazer o quê? Senhor, o senhor não recebeu por quê? Como posso melhorar? Como posso mudar minha oferta? Como posso agir corretamente? Não, ele ficou com o semblante ruim, porque ele ficou com raiva daquele que procedeu bem. Quer um conselho? Não olha para quem está procedendo bem, observa o seu procedimento. Vê se você está correto. Vê se a sua postura está procedendo corretamente. Tem homens casados que disputam com a sua esposa, disputam santidade, disputam lugar, disputam... Você não tem que se preocupar se a sua esposa está procedendo bem. Você tem que se preocupar se você está procedendo bem, se o seu procedimento está correto. Quantos estão entendendo? Se assim, e Deus fala assim: se assim não fizesse o diabo, se assim não fizeres, o diabo espreita a tua porta. Quando eu não procedo bem, nós abrimos espaços, lugares para sentimentos de demônios. Escute, quando eu não procedo bem, eu abro espaço, como marido, como pai, como cristão, o nosso procedimento, a nossa forma de viver, as nossas práticas, nos protegem ou nos condenam. Então escute, não é oração forte, é prática. A nossa postura vai abrir ou fechar. É a lei da semeadura. De Deus não se zomba. O que planta, colhe. Algumas pessoas vêm falar comigo: pastor, mas olha aqui o meu casamento, olha aqui. Cara, o nome disso é fatura. O nome disso é fatura do cartão. A gente toma susto quando vem a fatura do cartão. Por quê? Porque não pensou na hora de passar ele. A gente passa o cartão. Aí vem a fatura. Ah, meu Deus, por quê? Você passou o cartão. Que susto mais tolo, que susto mais infantil. Você não pode tomar esse susto, a não ser que alguém usou sem você saber. Aí você pode tomar um susto. Mas na sua vida, ninguém usa você sem você saber. Então a sua postura vai definir. Aí vem a fatura. Pastor, a minha esposa decidiu sair de casa. Porque não sei, pastor. Essa resposta não sei já me irrita. Estou falando diante de Deus, me irrita. Não sei. Tipo um querubim falando. Não sei. Sou um anjo. Olha a minha auréola. Eu não sei, pastor. Meu Deus, eu sou um... Aí eu começo a fazer umas perguntas básicas. Qual foi a última vez que tu jantou com ela? Mas precisa? Qual foi a última vez que você elogiou ela? Qual foi a última vez que você foi carinhoso, teve tempo de qualidade, presenteou? Qual foi a última vez que você saiu com a sua filha? Qual foi a última vez que você ganhou, conquistou o coração dela? Estava conversando com o irmão sobre isso. Eu lembro quando... Nós temos uma mente um pouco evangélica, no sentido negativo da palavra, uma mentalidade religiosa, ok? Nada contra ser evangélico, mas entenda, a minha filha quis assistir filme dos Vingadores, tem 15 anos, beleza, só que era na pré-estreia é meia-noite de quinta-feira, o filme dura 3 horas, vai até às 3 da manhã. Na minha mente evangélica, o que eu pensei? Capaz, se é para ficar até às 3 da manhã, orando.
Hã? Vocês não sabem, mas eu tenho asas. Pensei, vou aconselhar alguém, vou ler a Bíblia, 3 horas, madrugada. A Bíblia fala que em busca de madrugada encontra. Se eu procurar o Thanos, eu vou achar o Thanos. E a minha filha, pai, vamos comigo. Deus falou comigo, a tua filha quer ir com você. O problema é que se ela não quisesse você perto. Então dá graças a Deus, Deus falando, me agradece, que a tua filha quer estar com você. Então quer um conselho? Larga de ser religioso. Já que tu quer tanto orar, dá umas 3, faz isso no outro dia. Sim ou não? Orei ou não? Orei ou não no dia? Não. Foi só uma desculpa religiosa. Foi só uma mentalidade. Eu não fico orando de madrugada, dá umas 3. Por que naquele dia eu queria orar? Que nada, desculpa esfarrapada. A nossa mentalidade. E aí, quando eu não procedo bem, eu abro o buraco. Aí, se eu não procedo bem com a minha filha, eu abro o buraco para quem? Para outros entrarem aqui. Se eu não procedo bem com a minha esposa, eu abro espaço para outros entrarem aqui. É verdade. Verdade. A gente espiritualiza tudo. Ou endemoniza tudo. A gente é assim, a gente demoniza. Trata de depressão, é demônio. A gente endemoniza, nós endemonizamos tudo, porque é muito mais fácil endemonizar do que tratar caráter. É muito mais fácil dizer que é demônio, do que tratar e resolver, pontuar, sentar, resolver, corrigir, procedimento. O cara nunca elogia a esposa, é grosseiro com a esposa, maltrata a esposa. Tudo que pode ser de ruim ele faz com a esposa. A Bíblia fala em Provérbios que quando o que você tem em casa é amargo, lá fora até o fel é doce. Aí ela é elogiada lá fora, os sentimentos começam a ser envolvidos. Irmãos, você acha que uma pessoa acorda de manhã e fala assim, do nada, é hoje que eu vou me enterrar na cachaça, pro resto da vida. Não, irmão, ela começa um traguinho, um negocinho, ela vai, é hoje que eu vou largar o meu casamento. Não, a pessoa é embriagada nos sentimentos, nas emoções. E a gente está do lado, crente, orando para os céus, pedindo para Deus coisas que não cabem a Deus, cabe a mim. Cabe a mim. E o encorajamento aqui de Deus para Caim foi interessante. Procede correto. Porque o diabo está à porta, procede correto. Não adianta proceder errado e querer que o resultado for outro. O resultado vai ser ruim, porque o procedimento foi ruim. Entende? Deus está dizendo assim, ei, o procedimento, a plantação, pensa nela, porque a fatura vem. Fatura vem. A fatura dos nossos filhos sendo disciplinados pelo celular e discipulados por Lucas Neto, Felipe Neto, vai vir a fatura. Não pensa que não, vem devagar, mas a fatura vem. A fatura está aí. Criciúma tem uma grande fatura. Não quero jogar peso ou culpa em quem fez isso, mas muitos de nós fomos para a América e para a Europa ganhar dinheiro e deixamos os nossos filhos aqui cuidados pela mãe. Eles cresceram sem o pai. A droga, a depressão entrou na vida deles, no lugar do pai, porque tudo é substituído. Alguém entra no vácuo. Quantos estão entendendo? E a fatura vem. O maior índice de suicídio de Santa Catarina entre adolescentes é Criciúma. Filhos de quem? Filhos de pais que muito bem intencionados, mas sem sabedoria, deixaram suas casas para ganhar dinheiro, quando nunca foi dinheiro. Eu ouvi um testemunho de um jovem de 38 anos, milionário. O pai está para falecer e ele falou assim, meu pai me deu tudo e não me deu nada. Porque tudo que o dinheiro pôde comprar, o pai me deu, mas tudo que eu quis eu não tive, era ele. Se procederes bem, não serias aceito. Agora, já que não procederes bem, o inimigo bate a porta. O diabo está na espreita. Interessante, irmãos, ele bate a porta, ele está espreita na porta. O que é espreita na porta? Esperando abrir.
Ele não bate, quem bate a porta é Jesus. É esse que estou à porta e bato. O Satanás não bate a porta, ele está na espreita. E aí nós abrimos a porta, porque o diabo não tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder. O diabo não tem poder. O nome de Jesus tem poder, o diabo não. A gente acha que o diabo e Deus estão numa briga. Como é que é o nome daquele filme com o Sylvester Stallone? Falcão. Deus vira o boné, o diabo do outro lado. E cada vez que você ora, Deus ganha. Cada vez que você não ora, Deus perde. E Jesus está assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Essa disputa não existe. A Bíblia fala que apenas um anjo vai colocar Satanás e seus demônios no abismo eterno. Um anjo só. A Bíblia diz que todo o poder pertence a Deus, todo. Não sobrou poder para ninguém. Então não existe essa disputa. Então o diabo não entra, ele não tem autoridade, ele não tem poder. Ele é astuto. Ele tem agilidade. E ele está à espreita da porta. Quando eu não procedo bem, ele entra na porta. Onde eu não procedo bem. E é interessante que o pecado quer destruir, o Senhor disse para Caim. O que o pecado destrói primeiro? Nosso relacionamento com Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. E quando eu me afasto do relacionamento com Deus, todas as outras coisas na minha vida vão perder a sua ordem. Vai entrar em desordem. A minha vida entra em desordem porque eu perdi o relacionamento com Deus. Escuta, é de cima para baixo. Quando você não alinha aqui, desalinha tudo embaixo. Quando você alinha aqui, alinha tudo embaixo. Então nosso relacionamento com Deus define como vai ser aqui. É como um prumo. Não sei se você já viu um prumo. Você coloca um prumo na parede, o prumo lá em cima define se a parede está certa aqui embaixo. Então se o prumo estiver em Deus, o resto se alinha com aquilo que Deus tem. Se eu estiver com um relacionamento com Deus curado, eu curo as outras coisas. Se eu estiver longe do relacionamento com Deus, as outras coisas ficam enfermas, porque é uma consequência. Escute, muitos de nós estamos querendo curar os nossos casamentos. Como? Tratando o casamento. E um motivo, uma das coisas que pode resolver o nosso casamento, sabe qual é? Alinhando o prumo em cima. Qual foi o motivo do pecado ter entrado na terra? Da morte, de todas as graças ter entrado na terra. Qual foi o motivo? O pecado. Não foi pelo pecado que tudo entrou? Sim ou não? O homem tinha relacionamento com Deus e perdeu, sim ou não? Se foi ali que foi rompido tudo, onde que conserta tudo? Ali. Então se você reconciliar com Deus de novo lá no jardim, reconcilia tudo. O primeiro Adão nos tirou do jardim, o segundo Adão colocou no jardim de novo. E o segundo Adão, sendo perfeito, colocou no jardim e falou, você pode ter comunhão de novo como você tinha lá. Então, o pecado está à espreita, porque se ele tirar você de Deus, ele tira os seus filhos, ele tira a sua casa de ordem, ele tira tudo. E a gente está atacando focos, enquanto deveríamos concentrar naquele que tem poder de apagar tudo. E é só observar. Eu ouvi um testemunho de um irmão interessante, ele falou assim, pastor, eu era da Umbanda. E aí, fizeram uma oração forte para te sair? Não. Uma pessoa me evangelizando falou o seguinte, observa a vida das pessoas que estão lá onde você está. Observa a vida delas. Depois você conclui você mesmo. Ou seja, a vida fala mais do que nossas palavras. Observa o proceder, a família, observa a leveza, a verdade, a coragem, o que existe, os princípios e valores das vidas de quem estão ali. Então a nossa vida tem que falar mais do que nossas palavras. E esse cara, inteligentemente, sem oração, observou e falou, não quero mais. Se procederes bem. E ele conclui dizendo o seguinte, cabe a ti vencê-lo. Quem? Vencer quem? O pecado. Cabe a quem? A ti vencê-lo. Eu não estou falando aqui do pecado que nos leva à morte eterna, porque quem venceu esse pecado foi Jesus. E ele nos livrou da lei da condenação do pecado, do inferno e da morte. Estamos juntos? Eu estou falando do pecado que todos os dias bate a porta, a luta da carne e do espírito que é diária, a santificação que é um processo diferente da salvação. Então nós estamos aqui num processo.
E todos nós estamos com a nossa porta sendo vigiada para ser atacada e invadida. Todos nós estamos, e cabe a ti vencê-lo. Cabe a você. E nós podemos dizer que a carne é fraca, né? Mas o espírito é forte. É mesmo. O problema é quando a carne é forte e o espírito é fraco. Ou seja, quando a carne está vencendo, o espírito não está sendo alimentado. Eu ouvi o testemunho do pastor Luciano Subirá, ele falou uma coisa interessante. Ele fez um procedimento, um tempo com Deus de 40 dias só com água. E ele é um cara que se irrita facilmente, segundo ele falou, né? Por exemplo, quando a gente bota uma arte da igreja, ele contou esse testemunho, né? A gente bota uma arte na igreja, vai ter culto dos homens, às 20 horas, tal. A pessoa vem lá na arte e faz o seguinte comentário: que horas é? Ele contando que isso irrita e tira ele. Santo, está na arte. Dá vontade de responder aqui: tu não enxerga? Não leu direito? Presta atenção no que tu está vendo. E ele disse que aquilo irritava ele. E quando ele ficou os 40 dias de jejum, ele falou que ele se tornou uma pessoa tão amável, tão diferente, porque o espírito estava forte, a carne fraca. Então a carne tem que ser fraca, o espírito tem que estar forte. Então cabe a ti vencê-lo, cabe a ti alimentar. E aí, desculpa querido, mas a gente vem na igreja, vai na igreja e abandonamos práticas cristãs, disciplinas espirituais que são fundamentais para a nossa vida. E não é fundamental para ter moeda de troca, é para andar com Deus, para ter relacionamento, para o nosso espírito ser fortalecido. Jejum, oração, leitura das escrituras, solitude, meditação, práticas espirituais. Eu falei aqui no domingo, no culto aqui no sábado, eu não jejuo pela igreja. Não jejuo. Eu jejuo para a minha carne velha morrer. Né? Quem vai se batizar aqui? Quem vai se batizar aqui? Onde é que vão se batizar? Glória a Deus. Você que vai se batizar, eu quero dar uma notícia para você. O velho homem não vai ficar na água. Ele vai sair molhadinho com você. Eu achava que ia ficar lá e estava tudo resolvido. Não vai ficar lá. Ele sabe nadar. Ele vai atravessar a lagoa, vai sair lá no rincão, vai pegar o sarense e vai voltar para sua casa. Igual aquele cachorro sarnento que você larga e ele volta. Como que ele aparece se você largou lá na serra? Ele veio. O velho homem é um cachorro sarnento que volta. Ele sabe o caminho. Ele vai bater na portinha da sua casa e dizer: eu estou aqui de novo. E você vai dizer o quê? É nós, amigo, vem cá. Não! Você vai levar ele de novo mais longe. E até o final da sua vida vai ser assim, ele batendo na porta e você mandando ele embora. Porque ele vai ficar na espreita da sua porta sempre. Cabe a ti vencê-lo. Cabe a ti vencê-lo. Cabe a mim vencê-lo. 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência. Filhos de quem? Filhos da obediência. Não permitais. Diga comigo, não permitais. Diga, não permito. É uma autorização. Olha o que o apóstolo está dizendo: não permita que o mundo vos amolde as paixões que tinham antes. Não permita. É como o porco que volta para a lama, o cão que volta para o vômito. Não permita. Então não permita. De quando vocês viveram na ignorância, porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em vossas atitudes. Ele está dizendo: gente, não permita, vigia, não deixa. Tentação não é pecado, mas dizer sim para ela é permitir, é dizer sim, amém, eu quero. Não permita o que ele está dizendo. Como filhos da obediência, não permita, diga não, é uma postura. A Bíblia fala que Daniel estava lá na Babilônia e ele falou: não vou comer da comida. Irmão, tinha de tudo naquela mesa. E ele falou: não vou comer da comida, eu vou me separar. E o cara decidiu. O texto diz que ele decidiu no seu coração. Irmão, tenta pegar um homem decidido no coração e tirar ele dali. Tenta pegar um homem honesto e oferecer R$1 milhão para fazer uma nota falsa na empresa. Tenta, um homem decidido, tenta fazer isso. Não tira ele dali. Não tira. Porque ele decidiu, ele sabe quem o chamou.
Ele sabe quem o salvou, ele tem temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ele não vai se mover por dinheiro nenhum. Todo homem tem um preço. Sim, todo homem caído tem um preço. Mas todo homem em Cristo não tem preço, porque o preço já foi pago. É uma decisão sua. Pastor, vai ter consequências se eu me decidir? Claro que vai. Vai para a cova do leão. Nenhum amém, né? Então quer dizer que se eu me posicionar eu vou para a cova? Vai. E é bom lá, pastor? Maravilhoso. A grande diferença, irmão, é que se você for para a cova se posicionando, Deus vai com você. Se você for para a cova sem posição, os leões vão com você. E se Deus estiver com você, é dia de jejum naquele dia para os leões. Mas se não for com você, filezinho, alguns com uma gordurinha a mais, as picanha, Ele bate a porta. Eu vou parafrasear, eu vou fazer Bíblia na linguagem telmariana de hoje. Eis que o diabo manda vídeo. Eis que o diabo manda você receber e mandar mensagem e depois apagar. Nenhum aleluia, né? Essa é a hora de dizer assim, misericórdia, Senhor. E a Vivi falou aqui na quinta-feira, interessante. Deus vê as mensagens que você apaga, ainda que sua esposa não vê. Cabe a ti vencê-la. Não vai ter ninguém do seu lado, meu irmão. Efésios 4:22 diz: quanto à antiga maneira de viver, presta atenção, antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem. Quem é que se despe do velho homem? Quem? Então o velho homem não é Deus que tira da gente, é a gente que despe. A gente que tira roupas velhas, práticas velhas, que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestirdes do novo. Uau! É eu que busco a roupa nova. Estava conversando com um amigo, muito amigo, falando sobre isso. Quando eu casei, eu sou, é que só Deus na minha vida. Eu era muito bruto, eu contei aqui testemunhos já de quebrar vidro de carro. Contei aqui, 3 meses atrás, que eu botei a mão no peito da minha filha pequenininha. Quem estava no culto aqui? Contei, né? Num momento de ímpeto, de ira, a minha filhinha botou a mão no peito e falou: doeu, pai. Mas nisso eu não só dei o tapa, eu dei um grito no carro. Quando eu falei grito, é o tom de voz alto, essa brutalidade. E o meu irmão estava falando para mim assim: pastor, Thelma, eu tenho esse problema. Eu olhei para ele: cara, não tenho segredo, porque eu também tenho. O que eu vou dizer? Eu não tenho, também tenho, cara. Como é que eu te ajudo nisso? Eu posso te contar o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Posso te contar que eu subi 21 dias no monte. Não é para ganhar um carro, nem para Deus me prosperar na empresa, nem na igreja. Eu subi 21 dias no monte, eu fiz um voto com Deus todo dia. Eu deitava de boca no pó. E eu dizia por 1 hora: eu não presto. Como que eu maltrato a minha esposa e as minhas filhas assim? Eu não presto. Eu preciso que o Senhor me mude. Teve 2 dias que estava chovendo e chuva. E o meu voto era esse com Deus: deitar no chão, de boca no chão.
No barro estava eu lá, deitado, com a boca no chão, dizendo: Deus, eu não presto. Eu preciso mudar. Esse velho homem me domina. Eu me iro. Arranca essa ira de mim. Perdi a conta dos jejuns que eu fiz. Não para ganhar nada, mas para matar minha carne. Para ouvir a Deus. Para poder ter impulsos controlados. Para ter domínio próprio. Quando alguém falava na igreja e pregava sobre domínio próprio, eu já me irritava só de ouvir. Porque era o fruto do Espírito que eu mais desejava. Tem alguns homens de Deus que eu conheço, que eu converso com eles, que eles têm domínio próprio, que pode dar o tendele, como dizia no Morro Estevão. Pode dar o problema que for. Pode dar o problema que for. O cara está ali 12/8, a pressão dele não aumenta. Ele está ali, sereno, dá uma resposta. E ele está, sim. Não. Eu dizia: eu quero ser igual a esse homem. Deus, me mata e faz de novo igual a ele. Se tem reencarnação, me reencarna. Me dá-lhe no meio, Jesus. Eu estava contando para esse irmão: eu não sei o que te dizer. A única coisa que eu faço é todo dia tentar ir para a cruz, todo dia, e dizer: eu não quero mais me ofender, eu não quero mais me irritar, eu não quero mais machucar quem está perto de mim. Porque coisa horrível, irmão, é você explodir em casa e vir pregar. Ser desaprovado lá e aprovado aqui. Coisa horrível é ser aplaudido pelos outros e desaprovado por aqueles que moram com você. Falo por mim. Foste instruído a despirdes, é nós que nos despimos. E quem faz isso por nós? Renovar o modo de pensar, Romanos 12, para experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Revestido do novo homem, criado para ser, olha que interessante, revestidos do novo homem, criado para ser semelhantes. Nós somos criados para ser semelhantes, à semelhança de Deus. Nós temos que voltar à origem, à imagem e semelhança. E a pergunta que eu posso fazer para mim, para você, é: como que a gente se reveste do novo homem e abandona a vestimenta do velho? Efésios 4:25 nos ajuda dizendo: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Tem oração contra a mentira? Sim ou não? Não, não tem oração, tem a verdade contra a mentira. Contra a mentira tem a verdade. Tem um irmão que vai se batizar, não sei se está aqui, ele decidiu se batizar, ele se converteu há 4 meses, mas se converteu de uma forma, ele caiu no pote, assim, ele decidiu. A esposa dele está mais ou menos, está assim, num processo, mas ele se decidiu. E vai se batizar, e ele lembrou da velha vida dele, que ele traiu a esposa, tinha amante, a vida dele era um negócio, fora da casinha. E ele está tão incomodado que ele não dorme direito. Ele não dorme nem um dia direito, porque ele falou: eu tenho que contar. Irmãos, só Deus para fazer para um homem ter o desejo todo dia de contar um pecado. Não é ninguém. E esse desejo de contar é desejo o que ele quer fazer? Ele quer sair da treva, ele quer ir para a luz. Ele quer não ter mais nada escondido, ele quer viver a vida de Deus. Então, portanto, cada um de vós abandone a mentira e fale a verdade com o seu próximo. É isso que ele quer fazer, ele quer falar a verdade. Ele quer sair do limbo. Porque somos todos membros do corpo. Versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que se ponha o sol, e não deis lugar ao diabo. Olha aqui, escute, eu vou repetir. Não deixa a ira dominar para você pecar, porque você vai dar lugar para o diabo. Gente, lugar para o diabo, presta atenção. Lembra? Cabe a ti vencê-lo. É dar lugar para o diabo. É dizer: diabo, entra aqui, tem um lugar para você. Então todas as vezes que você ira e briga com a sua esposa e vai dormir brabinho, vira para o lado, você dá lugar para o diabo.
você deixou o sol se pôr sobre aquele sentimento. Você vai dormir e demônios vão trabalhar. Eu não vou perguntar, mas quantos aqui, os filhos não dormem direito, a esposa não dorme direito, toda semana recebendo mensagem de ligação, a casa não dorme direito, mas aí, vai ver, dá lugar para o diabo. Não deixa o sol se pôr sobre ele. O que ele está dizendo? Resolve, perdoa, pede perdão, resolve o negócio. Se humilha. Eu sei que é difícil para homem fazer isso, mas se humilha. Desce. Desce. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, faça uma campanha na igreja de 7 semanas. Não, aquele que roubava não roube mais. Roubava. Como vencer o roubo? Não rouba mais. Aquele que tem gato da Celeste lá no relógio, vai lá e desfaz o gato. Mas eu vou ter que pagar daí 300 pila a mais por mês. Ou deis lugar para o diabo. Fica tranquilo que não vou expor. Se você que apavorou agora, eu vi uns apavoramentos. Ai, meu Deus. É roubo ou não? É roubo? É roubo. É roubo. Que roubava. Não rouba mais antes, trabalhe. Está na Bíblia. E agora 300 pila mais? Trabalha mais. Não quer ter ar-condicionado? Glória a Deus pelo ar-condicionado, mas trabalha um pouco mais agora. Não rouba, agora trabalhe. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com quem repartir para quem precisa ainda. Olha que loucura. Tu roubava, para de roubar. E agora? Vai trabalhar. Para quê? Para ajudar quem está precisando. Olha que maravilha isso aqui. Olha como é que a gente se despe do velho e bota o novo. Olha aqui, irmãos, olha que esse texto é emocionante, não é? Não tem emoção nenhuma aqui, gente. É zero sentimento. Obediência, filhos da obediência. Posso ouvir um amém, gente? Dá a impressão que vocês nunca mais vão vir no culto. Não saia da vossa boca palavra torpe de maldição que cause destruição, mas só o que seja útil para edificação de acordo com a necessidade, a fim que comunique a graça. Para de falar palavrão. Para. Esses dias eu estava conversando com o irmão, ele esqueceu que estava conversando comigo. Pastor, é um baralho mesmo, pastor, esqueci que o senhor estava... Gosta de jogar baralho, irmão? O que o texto está dizendo? O velho homem usa palavras podres, sujas. O novo não. Só palavra que edifica. Tem alguém aqui, tem pessoas aqui que não precisam ouvir o que eu estou falando. Apesar de que eu acredito que todos precisam, inclusive eu. Mas alguns aqui já estão mais maduros e crescidos em algumas áreas. Não precisa ouvir que não precisa palavra torpe sair da boca. Mas tem muitos que vão se batizar e tem que ouvir isso. Sabe, uma das 3 perguntas fizeram para mim na última reunião de homens e mulheres. Eles mandaram perguntas, ninguém sabe a origem, né? Para não ter problema. E 3 pessoas fizeram a mesma pergunta. Pode um casal ter troca de sexo, com outro casal, troca de casais? Tá, beleza. Escuta, presta atenção. 3 pessoas fizeram essa pergunta. Elas perguntaram porque são endemoniadas ou porque não sabem?
que vocês acham? Não sabem. Por isso, se nós soubéssemos, Paulo não escreveria. Se está escrito é porque a gente tem que aprender. E aqui, muitos aqui precisam aprender. É pecado. Sim. Palavra torpe. É do velho homem. Aleluia. Está gravando? Dá para editar depois? Dá? Eu não vou falar. Não entristeçais o pastor Telmo, versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual fostes selados no dia da redenção. Toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminados do vosso meio. Sejam eliminados do vosso meio. Bem como toda maldade. Pelo contrário, preste atenção, velho homem, está aqui, ó, gritaria, ira, cólera, blasfêmia, amargura, ódio, falta de perdão, beleza. Pelo contrário, aqui é o novo homem. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos, uns com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus o perdoou. Não deis lugar ao diabo. Somos nós que damos lugar ao diabo. 1 Coríntios 10, 13, uma palavra de esperança para todos nós. Pois não sobreveio tentação que não fosse comum para os outros também. Mas Deus é fiel. Diga glória a Deus por isso. Não, diga glória a Deus por isso. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que você pode resistir. Pastor, eu sou tentado além. Não é. Não é. Não permitirá que você seja tentado além do que você pode resistir. Pelo contrário, de novo, pelo contrário, juntamente com a tentação, vai dar o escape. Uma palavra de esperança para mim e para você. Não desista, porque no meio do caminho, Ele vai dar um escape. Quando você achar assim, acabou, vou perder, o escape vem. Quando você resistir até o fim, e você não resistiu até o sangue, não resistimos até o sangue ainda, não estamos até o final, calma, o escape vai vir. Resista até o fim, não permita, Ele não permitirá que a tentação maior do que podemos suportar, e quando parecer insuportável, Ele dará um escape. Hebreus 4,15, e eu encerro aqui. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer de nós, das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecar. Portanto, diga comigo, portanto, acheguemo-nos com toda a confiança no trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Acheguemos com toda a confiança no trono da graça. Caiu? Levanta. Sujou? Limpe. Ele sempre nos socorre. A palavra de Deus para mim e para você essa noite não é de condenação, é de salvação. Não é de julgamento, é de livramento. Não é de peso, é de jugo suave, mas é de responsabilidade. É de evangelho. Evangelho da graça que salva, mas nos mostra a importância de honrar aquele que nos salvou. Um evangelho da graça que não é de graça, não foi de graça, que nos leva a uma responsabilidade, a uma postura que faz honrar o nome de Jesus. E não expor de novo o sofrimento dele ao vitupério, expor Jesus ao sofrimento.
Fomos chamados para uma maratona. Hebreus 12. Fomos chamados para uma maratona com uma nuvem de testemunhas. Só que uma maratona, nós temos alguns irmãos entre nós que correm maratona. Uma maratona, ela começa fácil. Começa bem. Todos nós aqui podemos começar uma maratona. Arrisco dizer, 2 ou 3 concluem. 42 quilômetros e 180 metros, se eu não me engano. Porque uma maratona não é fácil. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se ele falou que nós temos uma corrida a ser corrida, uma maratona a ser enfrentada, é porque não seria fácil. A questão é se eu desisto ou não dessa maratona. Se eu decidir não desistir, no meio do caminho vai ter copo d'água, no meio do caminho vai ter sombras, no meio do caminho vai ter momentos de descida, que vai dar uma aliviada na subida, depois da subida. A maratona vai ter caminhos que vão trazer momentos de alívio, para que eu chegue ao final. Se eu desistir da maratona, eu não recebo a premiação. Por isso que Paulo diz, eu prossigo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Há um prêmio para quem chega no final. Há um prêmio. O foco não está no prêmio, está naquele que prometeu, porque ele é fiel. Fiel para cumprir o que promete. Pedro entendeu isso e disse, Senhor, fugir da maratona? Parar de lutar? Para onde iremos nós? Se só tu, e só tu, tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? A graça, quem encontra a graça, não existe espaço para desistir. Por que os nossos irmãos morrem no Oriente Médio e não negam Jesus? Porque eles encontraram um motivo para correr e um alvo para alcançar maior do que qualquer recompensa dessa terra. Pastor, vale a pena me santificar, vale a pena resistir a Ele, ao pecado, vale a pena não dar lugar ao diabo, se revestir do novo homem. Pergunta para Paulo, pergunta para os irmãos do Oriente Médio, pergunta se vale a pena para eles, pergunta para a nuvem de testemunhas de Hebreus 11, se vale a pena esperar, vale a pena resistir até o fim. Não tem espaço, não dá tempo para desistir, não dá tempo. Nós estamos na mesma corrida, meu irmão. Eu acredito sim que estamos na mesma corrida. E eu encerro aqui lembrando da história de Levíticos, que diz que alguns servos, depois de 6 anos servindo os seus senhores, poderiam ir embora, porque a lei dizia que eles estavam livres. Só que quando o Senhor era muito bom, quando o Senhor era de muita bondade com a sua família, quando aquele Senhor era muito amoroso, muito zeloso, aquele escravo tinha direito de ficar, por livre opção, agora não como escravo, mas como ele quis se tornar, porque ele quis ser escravo, não por obrigação. Só que ele tinha que botar a orelha dele na porta da casa do seu senhor, e uma sovela, um prego, furava a orelha dele na porta da casa do seu senhor, e todo mundo que passasse e olhasse para aquele escravo ia dizer, aquele escravo está ali porque quer, ele não é obrigado a estar ali, ele decidiu estar ali. Quando a gente encontra Jesus e a graça, nós não estamos mais porque somos obrigados, nós não resistimos mais o pecado porque o pastor disse, nós fizemos isso porque queremos. Nós fizemos isso porque o amamos. Nós fizemos isso porque entregamos a vida para Ele e entendemos o que Ele fez por nós. E essa noite, você pode decidir resistir, cabe a ti vencê-lo. Cabe a ti vencer o pecado. Cabe a mim você não dar lugar ao diabo. Cabe a mim vencer, despir de velhas práticas e colocar novas práticas na nossa vida. Não cabe ao pastor, não cabe a minha teoria,
Não cabe a uma teologia, cabe a mim e a você. E é uma posição, uma decisão. E talvez, se você descobrisse essa noite que não existe céu, que não existe mais inferno, que só existe Jesus, e simplesmente, se você o ama, você vai seguir Ele, vai continuar buscando a santidade, vai continuar sendo fiel à esposa, vai continuar falando a verdade, simplesmente porque Ele pediu, independente do céu, independente do inferno. Se você descobrisse isso, a pergunta é: você está livre, pode ir? Ou você prefere pregar a sua orelha na porta da casa dele? É uma decisão sua. Nós podemos ir embora, estamos livres, não somos mais escravos. Mas Paulo disse: eu me tornei escravo de Cristo, eu quero ser escravo. Eu quero que a minha orelha seja pregada na porta da casa dele. É uma decisão minha. Sabe o que vai acontecer? Sua esposa vai começar a perceber um novo homem e vai dizer: o que está acontecendo? Seu filho vai perceber a sua atitude, como você mudou em casa. Eles vão dizer: o que está acontecendo? A resposta é simples: eu decidi segui-lo. E eu quero ser parecido com ele. Esse é o meu desejo. Essa é a minha busca, esse é o meu alvo. Ser parecido com Jesus. Não ser parecido com os evangélicos, não ser parecido com os pastores, não ser parecido com nenhum apóstolo, ser parecido com Jesus. Eu decidi. Já alcancei? Como disse Paulo, de jeito nenhum. Mas eu não desisto, não. Vai ser ruim de me tirar da corrida. Vai ser ruim de me tirar da corrida. Vai ser ruim, diabo, de me tirar da corrida. Vai ser ruim, pecado, de me tirar da corrida. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei que Ele me salvou. Ninguém me tira, não. E no meio da corrida eu posso tropeçar. Claro que posso. Todo atleta pode tropeçar no meio de uma corrida. Um padre louco pode entrar e invadir a corrida. Você lembra? Muita coisa pode acontecer na corrida. Mas eu volto para a corrida. E vou até o final. Quero orar com você. Quero orar para você, com você e por você. Quero orar junto com você. Eu tenho 2 orações para fazer. Primeiro, eu quero fazer uma oração individual. Para você que nunca, você entrou aqui como visitante hoje, não sei, está vindo há poucos dias. Você nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade. Você não sabe nem para onde você está correndo. Pastor, a minha vida está assim, eu corro, mas eu nem sei para onde eu estou indo. A minha vida está um vazio, eu não sei para onde eu vou. E enquanto eu falava do servo da orelha, você pensou: se eu queria seguir esse Jesus, eu queria pregar minha orelha na porta da casa dele. Quero servir Ele não por medo, não por obrigação, mas servir Ele de todo o meu coração. E você está aqui essa noite, eu quero que você, onde você está, coloque a mão no seu coração. Você entendeu o que eu disse. Você nunca fez essa oração dizendo: Senhor, a minha vida é tua. Você nunca fez essa oração. Eu quero hoje que o Senhor pregue a minha orelha na porta da sua casa. Eu quero que o Senhor me transforme de dentro para fora. Você que colocou a sua mão no seu coração, fique em pé. Só você que botou a mão no seu coração, só você. Feche seus olhos todos, por favor. Não tem exposição. Esses irmãos que estão em pé, Senhor. Alguns deles pela primeira vez levantam publicamente para dizer que são teus, que querem ser teus, que as suas vidas até hoje pegaram rumos que eles mesmos não sabem porquê, mas hoje estão aqui dizendo: Senhor, nós queremos ter um alvo bem claro,
Nós queremos ir para o Senhor e encontrar o Senhor. Por isso, essa noite nessa casa há uma alegria nos céus, porque salvação entrou nessa casa. Tem nomes sendo escritos no livro da vida hoje, porque estão reconhecendo o Senhor. Não reconhecendo uma religião, mas reconhecendo o Senhor. Por isso, Senhor, eu peço para esses homens que estão em pé, eu profetizo sobre a vida deles, que eles possam ser estes homens como Abel, que procedem bem, que são aceitos antes das suas mãos, homens que decidem ir até o fim e não querem parar de correr. Alguns deles caíram, mas a minha oração é que eles levantem. Alguns deles estão sujos, a minha oração é que o Senhor os limpe. Pai, o teu sangue tem poder de limpar. Sim, Senhor. Eu oro sobre a vida desses homens em nome de Jesus. Em nome de Jesus.